A partir da leitura do documento anterior, faça o que se pede nos itens a seguir. Então, nós vamos começar fazendo a leitura do documento. A Inglaterra é, apesar de tudo, a pátria-mãe, dizem alguns. Sendo assim, mais vergonhosa resulta sua conduta, porque nem sequer os animais devoram suas crias, nem fazem os selvagens guerra às suas famílias. De modo que esse fato volta-se ainda mais para a condenação da Inglaterra. Europa é a nossa pátria-mãe, não a Inglaterra. Com efeito, este novo continente foi asilo dos amantes perseguidos da liberdade civil e religiosa de qualquer parte da Europa. A mesma tirania que obrigou os primeiros imigrantes a deixar o país segue perseguindo seus descendentes. Então, a partir da leitura do texto, fica muito claro que nós estamos tratando de um texto de 1776, de Thomas Paine, e ele está ali tratando do contexto de independência dos Estados Unidos. E quando ele alega que há uma conduta tirânica, uma tirania, ele está deixando claro que os colonos tinham uma liberdade administrativa, que era a negligência salutar, então a Inglaterra não interferia na administração colonial, e a partir do momento que a Inglaterra passa a interferir, então nós já estamos no contexto de independência, ela está rompendo com a negligência salutar e por isso está tendo ali uma postura absolutista, interventora, o que ele chama de tirânica. Na verdade, a Inglaterra quer impor o pacto colonial às 13 colônias. Bom, a partir dessa análise, vamos para as alternativas. Letra A. Explique as razões para a referência que o autor do panfleto faz à vergonhosa conduta e à tirania para descrever as relações da Inglaterra com suas colônias nesse momento. Bom, então como nós havíamos visto, nós estamos aqui no contexto de luta pela independência. Quando que a Inglaterra começa a ter esse tipo de conduta intervencionista? Bom, após a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos entre Inglaterra e França vai de 1756 a 1763, 7 anos. A Inglaterra vence essa guerra, só que o custo para poder vencer a guerra foi muito alto. E aí qual é a conduta da Inglaterra? Ela passa a interferir nas colônias, quer dizer, rompe com a negligência salutar e com o self-government, que era a alta administração das colônias, e começa a impor pesados impostos aos colonos. Então quer dizer que, a partir do momento que o colono tem que pagar impostos que irão para a Inglaterra, nós temos o fim da negligência salutar, né, porque a Inglaterra está interferindo na administração, e isso é uma conduta vista como tirânica, né, lembrando muito o pacto colonial imposto, por exemplo, por Portugal ao Brasil. Então, nós temos ali a explicação das razões para essa conduta vista pelo autor como tirânica. Bom, letra B. Indique duas ações empreendidas pela coroa inglesa que exemplifiquem essa conduta. Bom, nós temos várias medidas da coroa inglesa rompendo com a negligência salutar e rompendo com o self-government. Nós vamos apresentar as duas primeiras. A primeira é a Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar, ela é de 1764. Percebam que é um ano após a Guerra dos 7 Anos, então está diretamente associada. O que dizia a Lei do Açúcar? Que os colonos, a partir deste momento, deveriam comprar açúcar das Antilhas Britânicas. Então, quer dizer, das ilhas que a Inglaterra possuía no Caribe, né, na região das Antilhas, e que produziam açúcar que concorria com as outras Antilhas de outras metrópoles. Bom, se um colono comprasse açúcar de uma Antilha que não fosse britânica, os ganhos na venda e os ganhos nos impostos seriam para outra metrópole. Então, com isso, nós temos uma medida de monopólio em que a Inglaterra passa a cobrar mais impostos das Antilhas, já que elas vão vender mais, então o ganho tributário é maior, rompendo com isso a negligência salutar, né, que seria ali a não interferência no contexto colonial. Outra medida é a Lei do Selo. A Lei do Selo, que é de 1765. A Lei do Selo, ela diz basicamente o seguinte, que daqui para frente, todos os colonos vão ter que pagar um selo para documentos circulantes no contexto colonial. Então, nós não estamos tratando apenas do correio, nós estamos tratando de qualquer documento circulante.
o que lembra muito no caso brasileiro o nosso cartório, né, em que você vai ter que pagar por um selo para determinados documentos. Bom, com isso nós temos um aumento de impostos, né, porque esse selo passa a ser visto como uma espécie de imposto sobre os colonos, e um aumento da interferência da metrópole também no contexto colonial. Então, com isso, nós temos dois exemplos de interferência da coroa inglesa no contexto colonial, o que atende também à demanda da letra B.